Olá, olá, personas! Muito bem-vindos ao canal da Série Stone. Eu sou o Osmio e no vídeo de hoje comentaremos sobre a nova série do Barry Jenkins, Underground Railroad, do Amazon Prime Video. Sim, senhoras e senhores, esse grande nome por trás de Moonlight, o filme que ganhou sob La La Land um Oscar, aquela gafe histórica, agora está por trás de uma minissérie de 10 episódios do Amazon Prime Video, que é uma adaptação de um livro de mesmo nome, né, que é The Underground Railroad, que conta justamente sobre uma escrava que acabou fugindo, né, nos anos de 1840, que é a Cora, ou Cora, e justamente essa Underground Railroad é inspirada também em uma Underground Railroad que existiu na vida real, porém não existiam de fato trens, já que os trens debaixo da terra só passaram a existir de fato no ano de 1863. Porém, o Barry Jenkins acabou usando dessa liberdade artística para justamente ilustrar e representar essa grande rota de fuga que os escravos tinham durante nos Estados Unidos, durante o período da escravidão, na forma dessa ferrovia que atravessa todo o território americano. Bom, nós acompanhamos justamente a história da Cora, que é essa escrava que acaba fugindo da plantação de algodão, onde ela era mantida junto com outras duas pessoas. A jovem que acompanha ela e um outro jovem acaba sendo capturado, e ela e esse jovem, então, iniciam a sua fuga, mas acabam acontecendo alguns problemas no caminho e tudo mais, e a Cora, ela acaba seguindo, então, sob diversas condições, alguns momentos em espaços bons e outros momentos em espaços ruins. Ela é perseguida durante a minissérie toda por aquele mestre, aquele caçador de escravos, né, que nós vemos que é o grande vilão da série, e durante a trajetória dela, nós vamos conhecer um pouco sobre o passado dela, sobre o passado dos personagens que a cercam, sobre a relação dela em ter, na concepção dela, ser abandonada pela mãe, além de como sobreviver nessa sociedade onde ser negro é sinônimo de inferioridade. Mas agora partiremos para um período agora um pouco mais com spoilers sobre a trama. Então, se você não assistiu The Underground Railroad, são 10 episódios, sendo que um deles tem 40 minutos e o outro em torno de 20, o restante é mais ou menos de uma hora. Então, são 9 horas de conteúdo, porém, é uma minissérie muito boa. Obviamente, né, como tudo, ela tem algumas ressalvas, mas ainda é muito boa. Comentaremos sobre tudo isso em breve. Here I saw a dappled wonder settling across the fields, hovering on angel wings. Mas agora comentando um pouco sobre a trama, com spoilers, né? Alguns pontos que nós podemos ressaltar, já partindo para alguns elogios, é a própria saga da Cora, essa personagem que, como nós descobrimos no primeiro episódio, guarda muita raiva, muito rancor dentro de si. Isso acompanha ela muito, porque a Cora sofre muito durante essa minissérie. Justamente ela tenta fugir para lutar pela vida, acaba sendo capturada, fica passando por condições terríveis. Os lugares que ela vão, normalmente, ou existem pessoas que são racistas, né, que justamente perseguem ela, ou se é um local onde vivem apenas negros, que no caso né, a grande fazenda de Valentine, em Indiana, no penúltimo e antepenúltimo episódio, esses lugares acabam sendo atacados, né? Então, não é uma jornada fácil para ela. Ela perde muitas pessoas durante isso, o que a abala bastante. Outro arco que nós podemos elogiar, destacar, é do próprio vilão, que é aquele caçador de escravos. É um personagem extremamente interessante, porque nós vemos a obsessão que ele tem na Cora, porque não é uma questão apenas de querer levar ela de volta para o Sr. Randall, é de fato uma obsessão em cima dela, porque justamente a mãe dela, a Mabel, foi a única fugitiva, né? Como nós descobrimos no último episódio, que ele não conseguiu capturar, e justamente a mãe dela não foi capturada porque ela acabou falecendo. Ela foi muito abalada com a morte da amiga dela. Nós não sabemos muito bem as condições. O episódio, a série não deixa isso muito claro se ela teve um surto e se suicidou ou se os bebês estavam lá ou não. Nós não vemos os bebês em nenhum momento. Não sabemos também se o esposo dela teve envolvimento na situação.
Então é algo que fica em aberto mesmo, e ela acaba ficando estupefata com isso, vaga por um pântano, é picada por uma cobra, acaba falecendo ali. Porém, ninguém nunca soube disso. Então, ao mesmo tempo que esse mestre de escravos tem essa obsessão toda na Cora, o que acaba salvando ela em algumas situações, na verdade, ela mesma se sente abandonada, e isso é a origem de toda a dor dela, né? Ser abandonada pela mãe, acabou ficando sozinha e tudo mais. E ela leva aquela semente de quiabo como a única herança que a mãe dela deixou. É um ponto bastante interessante. Mas, comentando sobre o mestre de escravos brevemente, toda essa questão do ele ter sido criado em um ambiente onde o pai dele prezava a igualdade, veja só que ironia, mas ele, na busca de se provar, acabou se submetendo e também querendo, buscando essa vida de caçador de escravos. Então é um personagem curioso, assim, que acaba sendo esse grande antagonista durante a maioria da trama, exceção a dois episódios, que é aquele de 20 minutos, né, onde a menininha foge do incêndio, e o último episódio. Outros pontos que podemos destacar que são muito bacanas ainda dos personagens. Nós temos o Homer, que é aquele menininho que acompanha esse mestre de escravos, que é um personagem extremamente complexo, né? Porque ele é um escravo que foi oferecida a liberdade para ele, porque esse mestre de escravos, ainda preso a alguns valores que o pai dele havia ensinado, não queria ser um senhor de escravos, porém o próprio Homer não o aceitou, continuou nessa condição. Sabemos que ele se acorrentava durante a noite, porque era um cômodo que ele conseguia dormir com tranquilidade, então é realmente uma condição extremamente complexa, e nós podemos concluir que ele tinha uma visão talvez paternal do sujeito, né? Mesmo chamando ele de senhor e sabendo a condição dele, ambos se davam muito bem. Havia ali um pouco de carinho, um pouco de zelo. Então é realmente complexo. Uma criança, né, que era o Homer, inclusive tem a cena final onde ele aparece chorando sobre o corpo do caçador de escravos, realmente simboliza toda essa relação curiosa que os dois tinham. E é um personagem bem carismático, menininho, bem inteligente, mas coitado, né, tá submetido a essa condição. Mas, comentando sobre as atuações agora, a Tussumi Bedu, que é a atriz da Cora, está muito bem no papel, uma atriz sul-africana, né, interpretando essa personagem. E, de fato, ela se entregou de verdade ao drama, coitada da menina. Ela quase chora em todo episódio. O Joe Edgerton, que interpreta o Caçador de Escravos, né, o Ridgway, também está bem. Nós vemos momentos dele de crise durante a bebedeira. E também temos outros diversos personagens. Tem o Damon Harriman e a Lily Rabe, que são aquele casal que acolhe a Cora naquela cidade, naquele culto bizarro. Quando ela está no Tennessee, inclusive a mulher ela começa a alucinar no final, ela acha que a Cora foi uma enviada divina, porque Deus quer testar ela. Então é uma loucura total, é uma piração bonita. Mas, de forma geral, o elenco está muito bom nessa série, então são nomes fortes. Quem sabe podemos ver alguma indicação de ator ou atriz coadjuvante, ator coadjuvante, para Underground Railroad, então estamos caindo na expectativa. Agora comentando algumas partes sobre a série em si, né? Um problema de Underground Railroad que algumas vezes faz algumas pessoas ver com parte da trama, outras vezes acaba pesando a mão um pouquinho, que é o ritmo. E eu somo essa questão do ritmo dessas cenas contemplativas. Elas fazem parte da história. Então, se você gosta de uma história mais rápida, é compreensível que você não tenha gostado de Underground Railroad, porque esse ritmo mais arrastado faz parte mesmo, essa é a proposta. Porque se fosse simplesmente essa questão de algo mais dinâmico, a série dificilmente renderia os seus 10 episódios. Então, essa questão mais contemplativa, brincando também com essa espécie de sonhos, de alucinações, não sabemos que a Cora tem durante toda a série, faz parte da trama também, dela refletindo, né, sobre esses fantasmas do passado. Porém, algumas cenas acabam se estendendo demais, eu acredito. Elas são cenas bonitas, a fotografia da série está impecável, maravilhosa, uma das séries mais bonitas que eu já vi, sinceramente. Os ambientes, muitas vezes, eles são escuros, eles são sombrios, porém as cenas ao ar livre sempre são espetaculares, a luz do sol sempre destacada,
não importa o momento do dia. Se é de manhã, então nós veremos aquele céu azul, límpido, muito bonito, normalmente fazendo contraste com aquela plantação de algodão. Se é algo mais de tarde, nós vamos ver o pôr do sol, sempre brilhando com o laranja no fundo. Então, a fotografia dessa série é excelente, foi muito valorizada, né? Assim, também tem as fogueiras, que sempre tem um destaque. Porém, algumas cenas, como eu havia dito, elas se estendem muito, então, sabe, fica aquele ritmo que você tem que ir forçando, forçando. Acho que a parte que mais me incomodou nesse quesito foram os episódios do Tennessee, porque realmente a trama ali se baseava muito naquela convivência de acampamento ali, do Ridgway, Homer, Cora e daquele outro escravo que acaba morrendo de inanição, inclusive é uma mensagem bem forte, né? Porque ele escolheu morrer do que ser escravizado. Inclusive, não é isso era algo que acontecia de fato, né? Os negros que eram capturados para serem escravizados ou se viam nessa situação, preferiam, de fato, matar-se ou acabar gerando a sua morte do que ter uma vida de sofrimento e escravidão. Inclusive, é uma fala que o próprio Killmonger tem em Pantera Negra, se você lembra, na cena de morte dele, pede para o T'Challa que o enterre junto a seus ancestrais, né? Então, é uma mensagem bem forte. Além disso, nós temos que ressaltar e elogiar a trilha sonora dessa minissérie, que está fantástica. Então, mais um ponto positivo para Underground Railroad. Mas voltando a essa questão das cenas, principalmente a parte de Tennessee, como eu havia comentado, porque são cenas que, sabe, você fica contemplando ali. Continua contemplando, e parece que não para, sabe? São cenas que chegam perto de 1 minuto, sem fala, apenas você vendo ali a mesma coisa estática, vendo ali o pessoal em volta da fogueira parados, ou você vendo o pôr do sol. São cenas bonitas, fazem parte, porém, talvez deixar um pouco menos, poderia ter favorecido o Underground Railroad nesse quesito. E eu particularmente acredito que essa é a questão de maior crítica na série, porque em questão da trama, né, da história que foi oferecida, não é uma história grandiosa, mas as mensagens dela são grandiosas. Não é porque não aconteceram grandes eventos, grandes, não sei, lutas, coisas assim, que a série ela não é poderosa do jeito que ela é, porque nós vemos toda a opressão do sistema escravista nos Estados Unidos, que justamente não era permitida a prosperidade ao negro. Inclusive, essa é uma fala interessante, né, que o Caesar, que é interpretado pelo Aaron Pierre, comenta naquela cidade que não era permitido que o negro prosperasse. Isso foi provado, inclusive, em Valentine, que é aquela cidade de Indiana, acontece aquele massacre terrível no final da série. Então, nesse quesito da ambientação foi muito bem feita, o figurino, toda essa questão está muito bem elaborada. As mensagens da série são muito poderosas. Além da escravidão, tem a questão da maternidade, que é muito forte. Então, assim, muitos pontos positivos para o Underground Railroad. Realmente, só o que pesa foi essa questão do ritmo da série, porque as barrigas, infelizmente, elas são inquestionáveis. Mas, de forma geral, é um saldo positivo. Daqui das 5 TVzinhas, nós damos 4 TVs e meia aqui da série Stone. Se você procura uma série um pouco mais pesada, de um conteúdo mais drama mesmo, carregado, mas procura uma boa história, Underground Railroad é, de forma inquestionável, um ótimo lançamento do Amazon Prime Video. The ones that run away and never return. Mas, de forma geral, este foi o nosso vídeo. Você concorda com essas observações sobre Underground Railroad? O que você achou da série? Deixa aqui nos comentários. Se você não assistiu, deixa aqui nos comentários se você pretende ou não assistir. Além disso, nós cobrimos muitos outros conteúdos de diversas formas. Nós temos podcasts, temos os nossos vídeos, temos até vídeos de jogos, tudo sempre relacionado a séries e filmes. Então, se você é um amante desse mundo das séries e dos filmes, né, do cinema e da TV, nos acompanhe para muito mais conteúdo. De forma geral, foi isso e você deveria estar maratonando.